Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula aqui de eletrodinâmica, né? Vamos iniciar aqui o nosso novo conteúdo de eletrodinâmica. Vamos falar aqui sobre a teoria e os exemplos aqui com eletrodinâmica. A eletrodinâmica vai estudar as cargas elétricas em movimento, tá gente? Movimento ordenados aqui, ó. As cargas elétricas em movimento ordenado constituem uma corrente elétrica. Então a gente estudou eletrostática, que são as cargas elétricas em repouso, né? Estática quer dizer repouso e dinâmica quer dizer movimento. Então a gente vai estudar as cargas elétricas em movimento, tá bom? Vamos ver aqui o que o texto está dizendo para a gente, né? Vamos lá. O que é a corrente elétrica, né? A gente vai estudar a corrente elétrica. Vivemos na era da eletricidade, casas e fábricas são iluminadas graças à eletricidade. Comunicações por telefone, rádio, telefax, né, telex, fax e televisão também depende dela. Suas aplicações entendem-se desde delicados aparelhos de medida e controle até gigantescos fornos e usinas elétricas. O papel e grande importância da eletricidade desempenha na vida moderna baseia-se em um fato experimental aparentemente banal. As cargas elétricas podem se mover através da matéria. Bom, aqui é uma pergunta de prova, né? Olha que bacana, as cargas elétricas em movimento ordenado constitui corrente elétrica. Geralmente essa pergunta vai vir assim: o que é corrente elétrica? Aí vocês vão responder: as cargas elétricas em movimento ordenado. Duas condições existem para que possa se estabelecer uma corrente elétrica entre dois pontos. Deve haver um percurso entre os dois pontos, claro, né? Ao longo do qual as cargas possam se movimentar. A maior ou menor facilidade de movimento das cargas elétricas através de um corpo depende da natureza deste. Claro que você não vai colocar para movimentar essas cargas elétricas aí a borracha, que a gente já estudou, né? Você não vai colocar um fio de borracha para passar a eletricidade, que ele vai dificultar a passagem dos elétrons, né? A gente já estudou isso daí. A gente vai colocar aí um cobre, um alumínio, né? Que são uns condutores aí, ou até o ouro, né? Que é um ótimo condutor. Então vamos lá. Sabemos que as matérias de ligas metálicas, né, os líquidos ligados ionizados, permitem o fácil movimento das cargas. Então aí, condutores sólidos não metálicos, né, certos líquidos e gases não ionizados, né, que permitem o movimento apreciável de cargas elétricas, que são classificadas como isolantes. Tem uns aí que são isolantes, né, a gente já estudou, madeira, borracha, né. Deve existir um DDP entre os dois pontos, né, que é aí uma bateria, né, deve existir uma voltagem ali. Por exemplo, a bateria da figura 1 mantém entre os pontos A e B terminais A positivo e negativo, uma DDP, né, que é ligando-se esses pontos por fios de cobre ao filamento de tungstênio da lâmpada. Então, tem uma força, né, tem uma carga, tem uma amperagem, tem ali uma condição de força elétrica para poder existir essa corrente elétrica ali. E para existir essa corrente elétrica é necessário um gerador, né, que ele vai organizar essas cargas elétricas, que vai mandar as cargas elétricas aí por todo o circuito, né. O conjunto de condutores e bateria da figura organizado de modo a permitir a passagem da corrente elétrica constitui um circuito elétrico. A bateria nessas condições é um exemplo de gerador elétrico. A bateria que gera a energia, ela que faz essa condição de organizar as cargas elétricas se movimentando aqui e gerar essa energia. Tem os geradores também, né? Geradores de usinas, tem as pilhas, né? Isso aqui é uma bateria e assim por diante. Fechar um circuito elétrico é realizar a ligação deste. Aqui está fechado, aqui está desligado, né? Está aberto, o circuito está aberto, então não tem como as correntes elétricas passar aqui e estar acendendo a lâmpada, né? Isso aí é bem simplesinho. A gente vai partir para cálculos aqui embaixo, hein? Nossa, bem tranquilo isso aqui. Os condutores oferecem maior interesse para o nosso curso são os metálicos, né? Isso é bem óbvio, né? Então, aqui a gente tem um movimento ordenado dos elétrons, né? Consideremos o condutor da figura 4 percorrido por uma corrente elétrica e admitamos que no intervalo de tempo t passa o número de elétrons da seção transversal. Então a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó, quantos elétrons passa aqui nessa seção, tá bom? Nesse tempo aqui, no determinado tempo que eu utilizo aqui para passar aqui. Então, como
cada elétron apresenta a carga elementar de 1,6 vezes 10 na menos 9 coulomb, né? Menos 19 coulomb, né? No intervalo de tempo, no tempo t, né? No intervalo de tempo t, passa por essa seção transversal a quantidade de carga elétrica de valor absoluto. Essa aqui é a formulazinha, tá? Para você estar calculando isso. Que aqui é a carga, né? Aqui é o número de elétrons e esse Ezinho aqui é essa carga elementar aqui, ó, essa constante aqui, ó, carga elementar. Tá bom? A gente vai fazer exercícios aí sobre isso daí. Define-se a intensidade média da corrente elétrica, o intervalo de tempo, como sendo o quociente entre. A intensidade da carga elétrica, gente, é a quantidade de carga que passa em determinado tempo, né? Então divide. Você divide a carga pelo tempo. Aí vai saber a intensidade, que é dada em ampere, né? A carga é em coulomb, né? A carga, que é o Qzinho, é em coulomb, que a gente já estudou, né? O tempo é em segundos, tá bom? E a intensidade é em ampere, tá bom? Então essas três medidas aí, unidade de medidas, para vocês estarem aplicando na fórmula. A gente vê aqui mais um exemplo, né, de carga positiva. Nos condutores metálicos, corrente elétrica é constituída pelo movimento de elétrons livres. Na figura 5b indicamos como seria o sentido da corrente elétrica se as partículas livres fossem positivas. Então o sentido da corrente elétrica aí. Mais para frente aqui que a gente tem os exercícios resolvidos para vocês. Você pode estar pausando o vídeo, gente. Eu estou passando rápido aqui, rapidão, para poder explicar melhor aqui os exercícios para vocês. Tá? Um fio de cobre percorrido pela corrente elétrica constante. Primeiro exercício resolvido. Tá? De 7 amperes. Bom, a intensidade de 7 amperes. Sabendo que a elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Qual o módulo da carga elétrica? Ele quer saber a carga elétrica que atravessa uma seção transversal durante 1 segundo. Né? Durante 1 segundo. Tá aqui, ó, 1 segundo. Então a gente vai lá para a formulazinha, né? O I, Q, a variação da carga, carguinha aqui dividida pelo tempo, né? Vocês podem ver que a intensidade é de 7 amperes, então fica 7 no lugar do I, né? A carga, né? A carga elétrica a gente não tem, é ela que a gente vai procurar, tá? E o tempo é 1 segundo. Então a gente fazendo o devido aqui, ó, esse aqui está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, né? Fica 7 vezes 1 igual a carga, né? E aí todo mundo sabe que 7 vezes 1 é 7. Então minha carga vai ser 7 coulomb, né? 7 coulomb. Aqui, ó, exercício resolvidinho aqui, bacaninha para vocês estarem acompanhando. Fiz mais grande aqui pelo menos para poder estar entendendo. Aí tem a segunda parte do exercício. E quantos elétrons atravessam tal região nesse intervalo de tempo? Bom, o tempo é 1 segundo ainda, né? Nesse tempo ele quer saber quantos elétrons. A gente vai para aquela outra formulazinha, né? Que é a carga vezes o número de elétrons vezes a carga é igual ao número de elétrons vezes a elementar, né? A carga que a gente viu ali que é 7, né? Carga é 7. O número elementar, o número de elétrons a gente não sabe, a elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19. Né? Próximo passo, vamos lá? O que a gente faz agora? Esse aqui está multiplicando, então passa para o outro lado dividindo. Né? Então vai ficar lá, ó, vai ficar 7, vou fazer aqui embaixo, tá, gente? 7 dividido a 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? Isso aí vai ser o número de elétrons que eu estou procurando. O que os físicos fazem aqui? Eles têm um costume bem bizarro aqui, né? Um costume bem bizarro aqui de passar a potência de base 10 para cima, né? Ó. Como que vai ficar isso? Passa a potência de base 10 aqui para cima, 10 na menos 19. Quando você passa a potência de base 10 para cima, ela vai mudar o sinal do expoente, tá? Ó, 10 na 19, tá? Não pode mudar o sinal.
tá? E aí aqui ficou 1,6. Isso aqui é igual a o meu número de elétrons que eu estou precisando aí, tá bom? Aqui vocês podem fazer essa divisão aqui em separado. 7 dividido para 16, deixa eu pegar aqui a calculadora, vamos ver se dá certo. Vou pegar aqui 7, calma aí, vou pegar aqui 7 dividido para 1,6, né? 4,375. Então vamos lá, ó. O resultado aqui 4,375. E aí 10 na 19 vezes 10 na 19 elétrons, né? Isso aí é a quantidade de elétrons que passam ali. É um número bem grande, né? Então tá aí, ó. O exercício está aqui resolvidinho também, para vocês notarem, tá? Fiz passo a passo, está ali resolvidinho para vocês, tá bom? Vou apagar aqui que eu invadi o segundo exercício aqui. E vocês pausem aí, tá bom, gente? E façam passo a passo esse exercício para estar pegando aí o que precisa aí, tá bom? Muito importante esses cálculos aí, tá? Eu vou apagar aqui, vocês pausem o vídeo, façam passo a passo, vão pausando e fazendo passo a passo o exercício para pegando o jeito aí, tá bom? Exercício 2, né? Exercício 2, aqui está dizendo que tem uma seção transversal no condutor metálico, que tem uma carga, que é o Qzinho lá, né? De 12 coulomb. E tem um tempo, que é o ΔT, lá de 3 segundos. Determine a intensidade, então ele quer saber o I, né? Então ele quer saber esse Izinho aqui. Então, qual que é as grandezas envolvidas? É aquela formulazinha aí, QT, né? Ó, tem o I, que é a intensidade, tem o T, que é o tempo, e tem a carga, que é o Q. Então é essa formulazinha aqui, ó, tá? Tá falando nada de elétrons, então a gente vem direto para essa formulazinha aqui, ó, né? Quem que está procurando? A intensidade, então é o I. Então eu vou repetir esse I aqui, ó. O I vai ser igual. Quem que é a carga? Aqui, ó, 12. E quem que é o tempo? Aqui, 3, ó. Certo? Então vamos ali. O I vai ser 12 dividido para 3. 12 dividido para 3 ninguém sabe que é 4, né? Então 4 o quê? A intensidade é em ampere, tá? Gente, eu coloquei um Izinho ali, ó. Eu coloquei um C aqui, tá? Tá bem errado isso aqui. 4 ampere, tá? Deixa eu ver se até corrijo isso aqui agora. Deixa eu ver se eu já corrijo isso aqui agora. Vou colocar aqui um A, né? 4 ampere. Vamos apagar aqui para ver se... Olha lá, tá os dois, né? 4 ampere. Deixa eu apagar aqui. Tá bom? E salvar, né? Salvar aqui. 4 ampere, tá? Certo aí? Exercício 2 é muito simples, tá bom, gente? Muito simples, é só isso aí mesmo. Vocês vão pegar aí e vão fazer esse cálculo que eu fiz aqui. Passa, já está resolvido ali também, né? Só estou explicando aqui de uma maneira que fique melhor para vocês entenderem aí. Então vamos aqui também, aqui tem outro, né? Aí QT ali, né? Então vamos lá de novo. Ó, a gente vê que tem a intensidade, tem a carga elétrica e tem o tempo, né? Então é o IQT de novo. I Q T, né? Então vamos lá. A intensidade dessa vez foi dada ali, né? 20 mA. Então, gente, a gente tem aquela questão lá, né? Ó, o dec, o cent e o mili, né? Ó. E aqui está o ampere. Então, você tem que andar 1, 2, 3 casas para trás, né? Então, 1, 2, tá no mili. Você tem que andar 2 casas para trás, tem que trocar aqui, ó, né? 20 mili, 1, 2, tá? 2 casas aqui. Tem que andar 2 casas. Vou apagar aqui. Vamos de novo. 20, os 20 mA aqui. 20 mili.
é o cent, e o décimo, e o cent, e aí o ampere. 0,20, né? Ou 0,2 que seja. Vou pagar esse zero aqui, não tem problema, tá? É o que vocês vão colocar aqui na formulazinha de vocês, tá bom? Então vai ser 0,2, ali tá o exercício aqui embaixo mostrando, né? Então 0,2. 0,2 vezes é igual, né? Que é o I, né? O 0,2 é o I. É igual o que? Ali a carga a gente não tem. Continua. E o tempo é 5 segundos. Então fica 5 vezes 0,2. 5 vezes 0,2. Então a carga é em Coulomb, né? Tá bom? A carga é em Coulomb. 10 Coulomb, tá bom? Gente, tem exercícios aqui para vocês fazerem, tá? Eu vou dar uma explicaçãozinha meio por cima aqui, como que vocês vão fazer esses exercícios. Esse primeiro exercício, vocês podem estar notando que ele tem a carga, que é o Q, né? E ele tem o tempo, e ele quer a intensidade. Qual que é a forma que vocês vão usar? Exato, essa aqui, ó. IQT. Tá? Essa formulazinha que vocês vão estar usando. Tá bom? Essa outra aqui é igualzinha a esse terceiro exercício que a gente fizemos aqui. Tem até 40 mA aqui, né? Que vocês vão estar transformando para 0,4, né? 0,4 mA. Tá bom? Mesma questão do exercício 3 ali. Tá? Vocês vão transformar e vai ser a mesma forma, né? E aí o ΔQ, que é a carga. Professor, por que coloca o delta sempre? Por causa da variação, né? É a variação da carga. Talvez tenha variação na carga e talvez tenha variação do tempo. O que é variação, professor? Por exemplo, o tempo. Ele pode pedir de 1 segundo a 8 segundos, por exemplo, no exercício. Se você colocar o 1, você vai errar a conta. Se você colocar o 8, você também vai errar a conta. Você tem que colocar a variação. Qual que é a variação? De 1 a 8. Quanto que andou? 8 menos 1? 7, né? Então você coloca a variação, tá? Mesma coisa é carga. Talvez tenha 10 coulomb de carga lá, passou para 20 coulomb. Qual que você vai colocar? 10 ou 20? Nenhuma das duas. Você vai colocar a variação, tá? Então 20 menos 10, 10. 10 coulomb, tá? Esse exemplo aí. Então por isso que coloca o delta. O delta simboliza ali a variação. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula aí, se Deus quiser. Bons estudos, bons exercícios aí para vocês.